Shalom, que bom podemos novamente ter essa oportunidade de abrir a palavra de Deus, de estudá-la. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos da EBAC, tendo como tema A Bíblia Responde. Nós procuraremos no decorrer destas aulas responder alguns assuntos do nosso cotidiano, alguns assuntos bem dos nossos dias, que têm chamado a atenção, às vezes até controversos, mas nós vamos respondê-los não na base do que eu acho, o que a igreja pensa, mas nós tentaremos trabalhar à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz. Então, eu creio que a nossa primeira aula, a nossa primeira conversa deveria ser justamente sobre a Bíblia, e o tema da aula de hoje é a suficiência da Bíblia. A fé cristã tem por base dois pilares principais, que aliás eu até chamo de duas doutrinas bíblicas. É a minha maneira de entender. É a minha maneira de entender. Existem muitos assuntos na Bíblia que eu chamo de filosofia bíblica. Não é filosofia comum, é filosofia bíblica. O que é filosofia bíblica? No meu entendimento, é aquilo que é possível você interpretar de maneira diferente. Existem alguns assuntos que podem ser interpretados de maneiras diferentes. Por exemplo, o batismo por imersão, por aspersão, pré-milenista, pós-milenista, enfim, vários assuntos. Mas o que eu chamo de doutrina bíblica é aquilo que não muda. É isso e é isso. E eu resumo em duas. Primeiro, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não é matéria de interpretação. É doutrina, é básico. Não se pode ter uma igreja cristã, evangélica, se não crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A segunda doutrina que eu coloco é a Bíblia como única regra de fé e prática. Toda a nossa doutrina, nossa crença, a nossa fundamentação é bíblica, até a maneira de crer em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas fazem caricaturas de Jesus, pintam Jesus, entendem Jesus da maneira que acha. Não, a Bíblia revela a respeito de Jesus. Lá em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Queremos conhecer Jesus? Através das Escrituras. Então, a pregação fiel da palavra de Deus é uma das marcas da igreja. Quando não se tem essa marca, a igreja abre caminho para o subjetivismo e para as inovações mundanas, e cada um vai fazendo a sua interpretação, sua maneira de entender. Eu quero ler apenas alguns versículos, alguns textos bíblicos que falam sobre a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 18, diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, diz assim: fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Jeremias, capítulo 1, versículo 12: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. 2 Pedro 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu nos dê sabedoria, discernimento, iluminação, para bem entendermos e expormos este assunto tão importante, que realmente encontre guarida em cada coração, sejamos edificados e fortalecidos na palavra, em nome de Jesus. Amém. Apenas mais um texto por enquanto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra inspirada quer dizer soprada por Deus. A fé cristã define inspiração como o registro infalível do que foi revelado por Deus. Ela é inerrante, suficiente e eficiente. Vamos falar um pouquinho sobre esses três aspectos. As Escrituras são inerrantes, ou seja, ela não falha. Ela é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Não há contradição nos seus registros. As suas profecias se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão. A essência da inerrância é a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. É a convicção de que tudo o que a Bíblia afirma é exato, é confiável. Então, se quisermos proclamar com coerência a mensagem da Bíblia, nós só podemos fazê-lo se estivermos convencidos de que essa mensagem é de fato verdadeira em todas as suas partes, em tudo o que ela ensina. Ela é infalível e é eterna. Ela não muda. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Resultando daí a autoridade máxima sobre a vida do cristão. E a negação dessa doutrina da inerrância das Escrituras traz sérias consequências para o cristianismo. Também as Escrituras são suficientes. Nada pode ser acrescentado ou retirado das Escrituras. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Na outra tradução diz, seja amaldiçoado. E o versículo 9, assim como já dissemos, e agora repetimos, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Então a suficiência da Bíblia só pode ser comprovada à medida que o homem se torne cativo dela. Ou nós cremos totalmente nela, que ela é o registro da vontade, da direção, da mensagem divina. Ou então deixamos de ser cristãos. Ela é suficiente, mas ela é também eficiente. Não é apenas inerrante e suficiente, mas ela também é eficiente. Ela é útil para toda correção, repreensão e ensino. Trata de todas as áreas da nossa vida e todas as decisões, orientações que nós precisamos. A Bíblia Sagrada nos dirige, nos ensina e nos conduz. É por isso que Deus santifica, consola, fortalece,
fala, equipa o seu povo através da Bíblia Sagrada. Porém, a Bíblia, ela sempre foi colocada em xeque e tentado destruí-la. Aliás, a primeira edição da Bíblia, impressa na gráfica divina, escrita com o dedo de Deus, não durou nem 24 horas. Está lá registrada em Êxodo 32, versos 15, 16 e 19. Rapidinho, Moisés a destruiu, a quebrou, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, mostrou tudo novamente da mesma forma que o fez da primeira vez. Vamos conversar também um pouco sobre alguns sinais de abandono da doutrina da suficiência da Bíblia. Eu vou me ater mais no aspecto religioso, não vou trabalhar a questão de ciência, filosofia, mas eu tenho observado que o maior inimigo da Bíblia, por incrível que pareça, é dentro da religião. Começamos citando o sincretismo religioso. É a mistura de religiões. Não aceitam a Bíblia como única regra de fé e prática. Para o sincretismo religioso, para aqueles que misturam tudo, a Bíblia é colocada de igual para igual com outras literaturas. Tem a Bíblia, mas também tem outros livros que fazem parte também das decisões, da fé, das orientações. Não é somente a Bíblia. Poderíamos citar várias religiões que adotam a Bíblia e mais outros livros. Tem também a questão da tradição. Para o catolicismo, a tradição tem peso equiparado com a Bíblia, ou seja, aquilo que é passado ao longo das gerações é igualmente autoridade para os homens, tanto quanto a palavra. Eu estava pesquisando esses dias e recentemente houve um congresso em Aparecida do Norte e foi falado então sobre a Senhora Aparecida. E o preletor, um sacerdote católico romano, dizia enfaticamente que Jesus é o único que pode salvar. Porém, existe essa crença da Senhora, e é bom que continue, rogai por nós na hora, e foi fazendo a reza toda, porque isso faz parte também da crença do povo, então a gente não pode tirar. Eu me lembro que uma ocasião eu estava conversando e evangelizando um senhor, e à medida que nós mostrávamos a palavra, ele ia conversar com o seu sacerdote, e ele concordava, e aí uma hora ele disse, mas então por que o senhor continua ensinando desse jeito? Meu filho, foi ensinado tantos anos dessa maneira, você acha que agora eu vou ensinar diferente? Como que fica a cabeça das pessoas? Há um outro aspecto, as novas revelações das Escrituras. E isso muito especialmente dentro de igrejas chamadas evangélicas. Há grupos que defendem que o Espírito Santo continua a conceder revelações, tal qual nos dias dos profetas e dos apóstolos. Estão sempre buscando, estão sempre buscando novas revelações, correndo atrás de novos sonhos, de visões, para nortear-lhes a vida. Deu mais ênfase a essas experiências do que à própria Bíblia Sagrada. Eu vou falar daqui a pouco sobre os liberais. Mas se os liberais removem das Escrituras o seu conteúdo, este grupo que buscam revelações acrescentam novas visões e novas revelações. E a Bíblia é clara que nós não podemos nem colocar, nem tirar, porque ela é suficiente.
Tudo o que precisamos saber está contido nas Escrituras. Devemos conhecê-la, obedecê-la, praticá-la e proclamá-la com fidelidade. Um outro inimigo da suficiência da Bíblia, que também boa parte está dentro das igrejas evangélicas, é o conhecido como liberalismo teológico. Os teólogos liberais não creem na infalibilidade nem na suficiência das Escrituras. Aproximam-se dela com restrições. Afirmam que ela não atende todas as necessidades da sociedade atual, que a cultura mudou, que a cultura é diferente, que a sociedade é diferente, e a Bíblia então precisa ser relida, reaplicada, e fica então buscando reinterpretá-la. Agora mesmo nós estamos vivendo um movimento grande aqui no Brasil de um pregador que foi categórico em afirmar nesse sentido. Um pregador conhecido, de renome, de uma igreja séria, mas que ele deixou bem claro essa necessidade da contextualização da Bíblia. Deus não tem compromisso com a interpretação equivocada, nem com seus comentários, mas com o que ele deixou escrito. Está escrito. O problema não está nos escritos, mas na pessoa que a interpreta. Alguns afirmam que cada exegeta, que cada teólogo, que cada estudante explica de acordo com a sua conveniência. É uma tentativa de fazer com que a Bíblia encaixe na vida dos homens. Ao passo que nós cremos que, na realidade, é o homem que tem de se encaixar aos ensinos bíblicos. É um paradoxo acreditar que a Bíblia é inerrante e infalível e interpretá-la diferente do que ela diz, forçando-a a dizer o que ela não diz. Então, a mente, o intelecto, a cultura, tomou o lugar da verdadeira iluminação da Bíblia. Tudo primeiro precisa passar pelo crivo intelectual, interpretativo, cultural, filosófico, passa por lá. Se for aceita pela cultura, pela filosofia, pela pessoa, é a palavra de Deus. Senão, vamos reestudá-la. Então, querido, as questões que eram verdades absolutas vão hoje para o campo do relativismo. A gente está numa sociedade que relativiza tudo. E acaba relativizando a Bíblia Sagrada também. E quando, preste atenção, quando o liberalismo entra na igreja, ela aponta para o declínio da Bíblia e cai num abismo sem fim. Não tem limite. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Europa. A Bíblia tornou-se um livro obsoleto. Aquilo que era respeitado hoje é sinal de desprezo. Essa é a causa de estar se definhando cada vez mais teologicamente, moralmente, culturalmente e até financeiramente. Porque todas as vezes que nós nos desviamos do projeto de Deus para a nossa vida, a tendência são consequências danosas. Crer na Bíblia tem significado de ausência de inteligência. É assim que os liberais entendem.
se você acredita, crê na Bíblia, então você não é tão inteligente assim. Mente curtinha, tacanha. Se você afirma a inerrância da Bíblia, você é fundamentalista. É assim que nós somos vistos, recebidos e criticados por muitos dentro da própria igreja. Por isso, o cuidado que nós precisamos tomar para que não nos afastemos da palavra. Essa onda de liberalismo tem avançado no Brasil. E é só observar, por exemplo, como que os liberais e alguns líderes religiosos tratam as questões do aborto, do homossexualismo e outros temas dos nossos dias. Então as pessoas, mesmo dizendo-se crente, evangélico, têm tido visões liberais sobre alguns desses aspectos, que aliás serão assuntos que nós vamos tratar no decorrer desses meses. Então, o liberalismo teológico, em nome da liberdade de expressão, pode levar a sérias consequências para o cristianismo. Estamos vivendo nesse tempo, você tem liberdade de pensar, de falar o que você acha. Só que, infelizmente, sempre acha também seguidores. Por maior que seja a bobagem, por mais heresia que haja no ensino de alguns pregadores, sempre vai ter gente que o siga. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que é muito perigoso quando a gente deixa a preocupação de que nos encaixemos à palavra e queiramos que a palavra encaixe-se na nossa vida. O problema que nós estamos vivendo hoje, de tanto pecado, de tanta coisa errada, de tão fora da Bíblia Sagrada, eu diria que a culpa e a responsabilidade pesa muito sobre nós. Mateus 22, 29, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Provérbios 29, 18, na Bíblia Viva diz assim: quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Essa mesma passagem, na versão transformadora, diz assim: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Isaías 40, versículo 8: secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Mateus 24, 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia não vai desaparecer. Hoje não tem mais como desaparecer, porque mesmo quando não se tinha o número de cópias como nós temos hoje, foi muitas vezes tentado destruí-la. Mas ela está até hoje. E hoje nós temos em papel, temos aqui no iPad, no celular, no computador, nós temos milhões de cópias. Porém, queridos, o grande perigo é que ela vá se apagando na mente e no coração das pessoas. Vão tendo-a como um livro, como qualquer outro livro. Um ensino como qualquer outro ensino. E eu estava falando da nossa responsabilidade. Se a sociedade tem chegado no nível de falta de moral, de fé, de crença, é porque nós temos muitas vezes nos omitido. Não temos falado do pecado, porque não dá ibope. E quando a gente não ensina, o pecado vai entrando na igreja. Alguém disse o seguinte:
Ou a igreja entra no mundo, ou o mundo entra na igreja. E infelizmente nós temos visto isso muito acontecer. E quando acontece, e até mesmo dentro das igrejas, a gente quer achar um jeitinho para encaixar, porque nós não podemos. Hoje todo mundo vive assim, faz assim. Quer ver um exemplo clássico? Um exemplo clássico. No quarto século, apiedou-se de que algumas pessoas, por não terem se definido por Jesus quando morria, então, biblicamente, quem não crê em Cristo Jesus, esta é a verdade, quem não aceita Jesus Cristo no seu coração como único e suficiente Salvador, morrendo vai para o inferno. Mas aí a igreja ficou apiedando, mas como que a gente vai, como que um Deus amoroso vai deixar a pessoa ir para o inferno? Então criou-se o purgatório, que a pessoa que não tivesse a decisão por Deus, não estivesse preparada para ir para o céu, ela então iria para o purgatório, para o fogo purificador, até que então os seus pecados fossem purificados. Isso não tem nada de Bíblia, é um jeitinho do homem para tentar fazer com que algumas pessoas que não obedeçam à palavra, a Bíblia se encaixar, ou a fé cristã, ou a religião se encaixar nessas pessoas. Foi caminhando assim até que no século XIV, o tesoureiro do Vaticano, Tetzel, ele falou, bom, a gente pode ainda facilitar um pouco mais. Vamos trabalhar a questão da indulgência. Então, não é só a pessoa que fica no fogo purificador. Os vivos vão poder ajudá-los, ajudar os mortos. Então vão fazer indulgência, vão dar uma esmola, vão dar uma oferta. E o Tetzel usava a seguinte expressão: cada vez que uma moeda cai na caneca, uma alma ou um espírito sobe para o céu. Então, essa é a questão de purgatório. Então, além do sentido original, que era do fogo purificador, muito bem, agora os vivos vão dar uma mãozinha para aqueles que já morreram. Então, vai ter indulgência. Aliás, este foi um dos grandes pontos da reforma protestante, no sentido de dizer, isso está errado, isso não tem na Bíblia. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a gente vai tentando ajudar, e nós não podemos ajudar em nem fazer nada. Quem pode fazer tudo é Jesus Cristo, e baseado na palavra de Deus. O que eu tenho visto hoje, e nós vamos ver agora, mais para frente, desses tópicos, desses assuntos tão importantes, é a luz da Bíblia. Talvez contrarie algumas pessoas, não gosta muito, não seja tão simpático, mas nós precisamos crer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ela é inerrante, ela é suficiente, e vamos ensinar a Bíblia. Essa é a nossa função. Aqueles que quiserem estar conosco serão sempre muito bem-vindos. E eu tenho dito que eu quero ser usado por Deus para que a igreja cresça. Porém, nós não vamos sacrificar a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia responde acerca desses assuntos tão controversos dos nossos dias? Que Deus te abençoe. Coloque no seu coração o desejo de conhecer cada vez mais a palavra de Deus e segui-la à risca, porque ela é a palavra de Deus. Última, suficiente, inerrante, única regra de fé e prática. Você crê nisso? Querido Deus, em nome de Jesus, eu declaro mais uma vez que eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e também tenho a Bíblia como única regra de fé e prática. Me ajude, ó Deus, a obedecê-la e andar de acordo com os teus ensinos. Dá, ó Deus, esta capacitação para cada um de nós, para que o agrademos. Este é o objetivo da nossa vida, te agradar, te servir, te glorificar. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe a todos e faça o propósito na sua vida. Diariamente, abrir a Bíblia e estudar. E ela vai falar sempre ao seu coração. Amém.